Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta sexta-feira, 5 de agosto de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de quarta-feira. E na lista tinha apenas dois jogos, o over mais de 2 gols no jogo do Atlético Mineiro contra o Palmeiras, e nesse jogo eu comentei a possibilidade de um lei Atlético Mineiro. No final acabou batendo, mas o Atlético Mineiro começou muito melhor. O Palmeiras até abriu o placar, mas o gol foi anulado por impedimento. E nos acréscimos do primeiro tempo, o Atlético Mineiro abriu o placar em cobrança de pênalti. No início do segundo tempo fez 2-0. Aos 59, o Palmeiras diminuiu o placar e nos acréscimos acabou empatando o jogo. O Vélez Sarsfield venceu o Tajeres por 3-2. Também estava na lista o over mais de 2 gols no jogo do São Paulo contra o Ceará e não bateu. E nesse jogo eu ainda fiquei na dúvida entre colocar o back São Paulo ou o over mais de 2 gols. O São Paulo abriu o placar aos 70 minutos. Aos 82 teve a chance de fazer 2-0, mas acabou desperdiçando uma penalidade. E nesse jogo eu acabei não pegando o back São Paulo. A única coisa que eu fiz aqui foi o over mais de 0.75, que é o over mais de 0.5 e mais de 1. Se sai um gol, ganha metade do lucro, e se sai 2 gols, aí pega o lucro todo. Nesse caso, como o jogo terminou 1-0, se eu tivesse entrado no over 0.5, mesmo com a odd abaixo de 2, eu teria pego um lucro maior do que no over mais de 0.75 com a odd acima de 2. Mas aqui eu acho que é uma entrada boa. Se sai 2 gols, consegue pegar aí mais de 100% de lucro em cima da stake. Se sair um gol só, como foi o caso, ainda pega 60% de lucro. Então a lista de quarta-feira ficou aí com um acerto e um erro. Não foi uma lista boa, mas eu acredito que quem fez as duas entradas não ficou no prejuízo, já que o over mais de 2 gols no jogo do Atlético Mineiro pagou mais de 100% e no jogo do São Paulo perdeu aí 100%. Na pior das hipóteses, ficou aí no 0-0. Vamos agora para os jogos desta sexta-feira. E nesta sexta-feira começa a Premier League, a Bundesliga e também a Ligue 1. São os principais campeonatos europeus começando e vamos começar com a Premier League, Crystal Palace contra o Arsenal. E como é a primeira rodada, ainda não tem muitos dados para estar analisando, mas vamos ver aqui os últimos jogos entre as equipes e como foram a temporada das equipes. Os últimos jogos entre eles, o Crystal Palace venceu por 3-0, empate por 2-2 e vitória do Arsenal por 3-1. A equipe do Crystal Palace fez 6 partidas na pré-temporada, venceu 3, empatou 1 e perdeu 2. Perdeu para o Liverpool e perdeu para o Manchester United. 4 partidas bateram o over 2,5. O Crystal Palace passou em branco apenas contra o Liverpool. E a equipe do Arsenal na pré-temporada fez 5 partidas, venceu as 5 e apenas uma não bateu o over 2,5. Deixa eu dar uma olhada aqui na odd de gols desse jogo. O over 2,5 está aí com uma odd de 1,91. É uma odd bem interessante já para buscar esse over 2,5. O Arsenal com uma odd de 1,80. Eu acredito que o Arsenal deve vencer essa partida. E como eu não gosto muito do mercado de gols, eu vou colocar o Arsenal em back. Mas lembrando que é apenas a primeira rodada, então se não tiver muito confiante, fica de fora ou reduz a stake. E pela Bundesliga tem uma partida, Eintracht Frankfurt contra o Bayern de Munique. Aqui é a primeira rodada também, vamos ver os últimos jogos entre eles. Vitória do Bayern de Munique por 1-0, vitória do Eintracht Frankfurt por 2-1 e vitória do Eintracht Frankfurt por 2-1. A equipe do Frankfurt fez 4 jogos na pré-temporada, venceu 3 e empatou 1. E vem aí de vitória pela Pokal, venceu o Magdeburg por 4-0. E o próximo jogo do Eintracht Frankfurt, depois do jogo contra o Bayern, é o Real Madrid pela final da Supercopa da UEFA. E a equipe do Bayern de Munique vem de vitória, venceu o Red Bull Leipzig por 5-3 pela Supercopa da Alemanha. Fez apenas 2 amistosos, venceu o DC United por 6-2 e perdeu para o Manchester City por 1-0. A equipe do Eintracht Frankfurt costuma complicar a vida do Bayern de Munique. No mercado de gols, eu acredito que não vai ter odds. O over 2,5 com uma odd de 1,36. Nessa odd de 1,36 não dá para colocar na lista.
Eu vou colocar o back Bayern de Munique na lista, mas vai ser um back bem mais complicado, uma odd baixa, é primeira rodada e o Bayern de Munique jogando fora de casa. Precisa ter um pouco mais de atenção antes de abrir uma posição a favor do Bayern de Munique. E pela Ligue 1 tem uma partida, Olympique Lyon contra o Ajax. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos entre eles. Vitória do Lyon por 5-1, vitória do Lyon por 3-1 e vitória do Ajax por 2-1. Vamos ver como foi a preparação das equipes na pré-temporada. O Lyon fez 7 partidas, venceu 3, empatou 1 e perdeu 3. E a equipe do Ajax fez apenas 3 jogos, venceu 1, empatou 1 e perdeu 1. Aqui eu acredito que o Lyon vai vencer essa partida, mas está aí com uma odd de 1,33. Eu não vou colocar na lista. Deixa eu dar uma olhada aqui no mercado de gols. O over 2,5 está aí com uma odd de 1,73. Eu acredito que vai bater esse over 2,5, mas é uma odd bem abaixo de 2. Eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, tem uma partida também pela Championship, mas eu vou ficar fora. Bundesliga 2 tem aí também 2 partidas, mas eu vou deixar fora da lista, que é para quem gosta do mercado de gols. E pelo Campeonato Brasileiro da Série B tem aí 3 partidas, mas eu também vou deixar o Campeonato Brasileiro da Série B fora da lista. Então a lista de sexta-feira ficou aí apenas com o back Arsenal e o back Bayern de Munique. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.